às vezes o advogado e advogada, ele se esquece de um pequeno detalhe, ele fica tão focado na norma, nas leis, nas especialidades técnicas, que ele se esquece do mais importante: olhar para o mercado jurídico. Olhar para o mercado jurídico. Né? De nada adianta você ter uma especialização, qualquer que seja ela, de nada adianta você ter aí uma especialidade, uma pós, de nada adianta isso se o serviço que você se propõe a fazer não estiver alinhado com o mercado jurídico. Quem atua com processos judiciais, o advogado e a advogada que atua com processos judiciais, basicamente com processos judiciais, ele pensa que todo mundo precisa de processo. Então, sei lá, o advogado que se especializa em reclamatória trabalhista, ele advoga especificamente para o reclamante para propor ação trabalhista. Esse é um nicho do mercado muito concorrido, inclusive. O que o advogado se esquece é de olhar para o mercado e observar que o mercado jurídico, que é o que a gente vai chamar aqui de o todo, ele não clama só por isso. Exemplo, por ação trabalhista. Né? Então, o que é óbvio que, num determinado momento, as pessoas vão precisar, algumas pessoas vão precisar de advogado para conduzir demandas judiciais, seja para defendê-lo, seja para propor, enfim. O que o advogado se esquece, e que aqui é um ponto importante de ser lembrado nesse início, é que quando você vai construir, quando você vai começar a advogar, ou quando você vai estruturar seu escritório, eu digo que nunca é tarde para recomeçar. Então, o advogado, por exemplo, que não tem um planejamento, que não tem uma estratégia de captação, de marketing jurídico e tudo mais, isso nunca é tarde para começar isso. Né? E aí, quando o advogado estabelece a forma que ele vai não só desenvolver a sua advocacia, o campo, a parte do direito que ele vai realmente trabalhar, como também a captação, o marketing jurídico, enfim, ele precisa, ou precisaria, antes de mais nada, ouvir o mercado, escutar o mercado. Por quê? Porque existe uma infinidade de problemas e de anseios. Às vezes o advogado olha só para o problema jurídico. Todo mundo que tem um problema jurídico, em regra, precisa de um advogado. Mas e as pessoas e as empresas que têm anseios, desejos, planejamentos de conquistas? Elas não precisam de um advogado? Será que elas não precisam de um advogado? Às vezes o advogado não para pensar nisso, né? Será que uma empresa precisa de um advogado só para evitar processo? Para evitar prejuízo com processos? Será? Né? Claro que não. Claro que não. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 23 milhões de empresas ativas. 23 milhões de empresas ativas. Dessas empresas, que estão ativas, praticamente a sua totalidade, todas, sem exceção, os seus gestores, desde a menorzinha, as gigantes, eles tomam decisões diárias. E decisões, no plural, são várias decisões por dia. E essas decisões, elas são pautadas em recursos, em subsídios
que aquele gestor que está tomando a decisão tem em si mesmo. Veja bem, se o gestor tem do lado dele um advogado inovador, um advogado criativo, um advogado que domina a hermenêutica, mas que sabe muito mais que isso, né? Um advogado que tem habilidades, não só as habilidades técnicas, mas as habilidades comportamentais que são esperadas de qualquer profissional, inclusive dos advogados nesse momento que nós vivemos. Quando o advogado se apresenta dessa forma, ele passa a ter uma importância significativa dentro do campo da consultoria preventiva empresarial. Por uma razão muito simples. O gestor, o empresário, ele vai fazer uso dessa consultoria não só no campo técnico, mas no campo geral. Ele vai encontrar nesse profissional uma segurança maior para que ele tome decisões mais acertadas, decisões diárias. Não só aquele advogado, aquela figura antiga da consultoria empresarial, daquele advogado isolado da empresa, totalmente, só na parte jurídica, né? Só para analisar contrato, elaborar contrato, só para avaliar ação judicial, só para avaliar documento. Esse advogado, na consultoria, ele está ultrapassado, esse formato. Foi muito importante. Hoje, não mais. Ele não satisfaz mais os anseios do gestor, do empresário. Hoje, o advogado que pretende alcançar êxito na sua consultoria, ter várias, ter renome nessa área, ele precisa associar a sua aptidão técnica, claro, ele precisa ser bom, mas ele também precisa desenvolver, treinar e botar em prática as suas habilidades comportamentais. Como assim? Bom, uma empresa ela tem inúmeros problemas de todas as espécies, né? Um dos fatores difíceis de se achar o time, o tempo de uma decisão de um empresário, a dificuldade, às vezes, está no próprio bom senso. Bom senso que é uma das essências da advocacia, né? O que é a ratio legis? Quando um advogado e uma advogada vai fazer uma análise técnica de uma lei, qual que é o grande objetivo para esse advogado ter êxito nessa análise? É ele encontrar ali a ratio legis, a razão, o que pulsou no legislador quando ele fez aquela lei, para ele tentar entender ali a razão de existir daquela lei. E aí, a partir dessa ratio legis, aí sim, aí ele vai buscar aquela interpretação e encaixar naquela realidade dos fatos. Isso é o que a gente aprende na faculdade, essa é a nossa essência. Só que o advogado, às vezes, fica bitolado que isso só serve para a lei propriamente dita. Isso serve para tudo na vida. Em especial para a consultoria empresarial. Um dos objetivos do empresário numa decisão diária é encontrar a ratio, a razão, o bom senso daquele ponto, onde vai trazer para ele a decisão mais acertada. Toda decisão, pode perguntar para qualquer empresário, toda decisão, tem um escritor que é um mega empresário, Flávio Augusto, tem um livro que chama Ponto de Inflexão, que ele fala isso, né? Só que ele analisa o tal ponto de inflexão, são as decisões que ele, no caso desse livro dele, né, que ele tomou na vida dele, lá ele fala da vida pessoal e profissional, só que ele analisa de trás para frente, né? Depois que ele tomou as decisões, ele escreveu o livro, aí fica fácil.
né? Só que imagina, ele chama isso de ponto de inflexão, né? Quando você tá ali, você tem uma decisão importante, um empresário, ele tem uma decisão importante para ser tomada naquele exato momento. Uma decisão que vai implicar em riscos, inclusive jurídicos. Aí, geralmente, ele tem, e está na mente dele ali, que ele vai ter duas consequências. Consequência A e consequência B. Depende da escolha que ele vai fazer. Então, ele procura, óbvio, que ele quer tomar a decisão mais acertada. Mais acertada para quem? Para a empresa. Ele tem que tomar uma decisão e que a consequência dessa decisão seja o mais positivo possível para a empresa, não para ele, pessoalmente. Ele ainda tem esse grau de dificuldade que ele tem que separar, né, o ponto de vista pessoal dele e os interesses da empresa. Então, são decisões complexas, óbvio. E dessas decisões partem, por mais que o empresário tenha know-how, tenha experiência, ele é imperfeito. A chance de erro está ali, latente na vida dele. Então ele precisa de uma consulta. A chamada consulta do bom senso. A consulta de alguém que entende de bom senso como ninguém. Alguém que inclusive treinou, especializou essa capacidade de encontrar o bom senso nas decisões na faculdade. Fez uma faculdade para isso. Né? A essência da faculdade de Direito, às vezes a gente fica bitolado com as leis, não são as leis. Não é saber conduzir um processo. Para isso não precisava de faculdade, né? Talvez um livro, uma leitura de um livro nos possibilitasse conduzir um processo. A faculdade, ela nos traz recursos cognitivos extremamente preciosos. A faculdade é omissa em muitas coisas. Né? A faculdade não explora o empreendedorismo, a faculdade não explora o marketing jurídico, tem um monte de coisa que a faculdade deixa a desejar. Mas tem pontos importantes também, que a gente não pode deixar de frisar. Né? Então, quando você vai para uma empresa, você precisa ter isso em mente.